Fazer o seguinte, vamos falar de Série B. A gente sai da C, vai pra B. Vamos lá com o nosso Dom Corleone do Vale, Emerson Luiz, a Ponte Preta aprontou pra cima do Brusque, 3-0, não deu nem pro Brusque reagir. Foi o Bruscão na última rodada da Série B. Verdade, Mancha. Só para lembrar que hoje a gente está num cenário diferente, a gente está aqui na nossa redação integrada do Grupo ND aqui em Blumenau, porque o nosso estúdio está passando por reformas, troca do piso, sempre para melhorar, para a gente ter melhor qualidade para o nosso telespectador. E por isso a gente está aqui nesse cenário bacana, bonito, tá bom? Bem clean para você que está nos acompanhando. Então, Mancha, o Brusque, ele se reforçou, tá trazendo o Marlone, que tem tudo aí para estrear. Sentiu a falta, evidentemente, do Edu na última partida, de outros jogadores importantes. Aí vai de encontro àquilo que a gente falou agora há pouco, na última participação. É elenco, é peça de reposição, porque o Brusque está sentindo isso, porque tem jogadores lesionados, tem jogadores suspensos, e isso acaba pesando, não é qualquer time, a gente há de entender isso por conta das dificuldades financeiras, que pode ter um jogador para cada posição. Aí não dá para a gente comparar com o Atlético Mineiro, com o Flamengo, com o Palmeiras. Fortaleza é um ponto fora da curva, falando em Série A. Os times que estão lá em cima, na cabeça, é que tem bastante dinheiro, tem condições de contratar e de exercer um trabalho com muito mais tranquilidade. Aí o Brusque foi até Campinas, um time que também está brigando, a Ponte Preta, pelo acesso, acabou sendo superado. O Brusque até criou oportunidades, mas no fim o que conta é bola na casinha. A Ponte Preta estava também pressionada, precisava desse resultado positivo, conseguiu. E claro que a gente vai ter ainda muito trabalho pela frente, praticamente um turno, mas na última participação, se você vai lembrar, Mancha, a gente até colocou que o Brusque, acredito que chegou ao seu limite, mesmo trazendo alguns jogadores agora, nesse bloco intermediário, já começou a mudar o foco, a fazer contas, que era essa intenção lá no começo, permanecer na Série B, e acredito que esse vai ser o objetivo do Brusque, é se manter na segunda divisão, porque a cada rodada fica mais difícil sonhar com algo mais grande, sonhar com o G4, com o acesso, por exemplo. Eu acho que, em sã consciência, dentro da diretoria, comissão técnica, jogadores, é claro que torcedores também, todo mundo pensa em subir, todo mundo pensa em ir mais longe, mas também, usando o raciocínio, a razão e não a paixão, esse é o campeonato do Brusque, é disputar para não cair, e eu acredito que tem condições de se manter e vai ser até o fim assim, nessa tocada, nessa pegada, com foco para se manter e depois para fazer um campeonato até melhor no ano que vem. Legal, eu lembro de uma época que o Renato Semensati usava uma pasta preta, o Fábio vai lembrar, que dentro tinha um arquivo com todos os jogadores do Brasil na época do papel. Hoje o arquivo dele está todo aqui no celular. Marlone, Renato, pode acrescentar ao time do Brusque? Sem dúvida, Marcelo. Para a Série B, eu não sei qual é a situação do Marlone hoje, né? Física, onde é que ele estava jogando. Marlone sumiu do cenário. Verdade. Marlone apareceu muito bem na Penapolense, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, rodou só em grandes clubes do futebol brasileiro. E, bom, aliás, o Marlone é mais um dos jogadores que um grande do futebol brasileiro compra e não paga. O Corinthians comprou ele da Penapolense e não pagou até hoje. Agora saiu uma decisão judicial, tem que pagar lá 700 mil reais. Parcelou R$1 milhão do Marlone, não pagou, agora pagou só uma parte, agora tem que pagar de novo. Eu acho que é um jogador que para a Série B, se tiver em forma, é um jogador que faz a diferença. Mas temos que ter muito claro que a missão do Brusque é de permanência. E para isso, o jogo contra o Londrina é muito mais importante que um jogo contra o Botafogo, que um jogo contra o Avaí, times que estão brigando lá na parte de cima. É ganhar dos que estão lá no Z4, e o Londrina é um deles. Fábio Machado falar do Avaí agora em campo. Depois da derrota pro Vila Nova em Goiânia, todo mundo veio com o papo do salário. Também os caras fingem que pagam, o Avaí finge que joga, fizeram o corpo mole, não quiseram entrar em bola dividida, tal. Aconteceu isso mesmo na tua visão, Fábio? Você analisou o jogo em tempo real. Aconteceu alguma coisa desse tipo ou não teve nada a ver?
Bom, primeiro quero dizer que nenhum jogador vai assumir, vai negar, obviamente, mas o futebol que o Avaí praticou diante do Vila Nova foi muito estranho. Foi um futebol apático, né? Eu já sou crítico aqui, claro que às vezes o futebol não rende, não flui, mas a forma passiva, o toque pro lado, fazendo o tempo passar, sabe? Tinha coisa muito estranha ali. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que jogadores entraram, porque daqui a pouco dá um problema aí, até porque eles vão negar, você pode insistir. Agora, o futebol que o Avaí apresentou nessa derrota pro Vila Nova foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa terrível. O próprio Claudinei Oliveira, que costuma muitas vezes falar de um jogo na coletiva que ele não viu, né? O Claudinei às vezes ele fala de um jogo que ele não viu. O Avaí não jogou nada, ele diz que o Avaí jogou muito, pressionou. Não, o próprio Claudinei disse, foi a pior partida que eu fiz do Avaí, desde o meu retorno. Inclusive, o Claudinei Oliveira, na entrevista coletiva, extremamente abatido, olhando para o chão, tentando não responder às situações, né? Não queria entrar muito no jogo, porque foi um jogo muito estranho, foi um jogo muito complicado, né? E aí, Mancha, falando aqui do campo, né? Vamos falar do campo, vamos esquecer um pouquinho a instituição, 98 anos, parabéns Avaí Futebol Clube, mas nós temos que falar o que está acontecendo. O momento não é bom do Avaí, o momento não é bom, porque nós temos aí salários atrasados, já indo para o terceiro mês, já houve um acordo com o sindicato dos atletas, e não existe essa história de que o sindicato quer tirar pontos. Ontem, inclusive, ele publicou uma nota oficial do sindicato que não é nada disso, tanto que ele fez um acordo, sentou com o Marquinhos, sentou com o advogado agora, meu Deus, ele vai brigar comigo aí, depois alguém me ajuda aí, o advogado do Avaí, que é meu amigo, inclusive. Sandro. Isso, Sandro Barreto. Então já sentaram, fizeram um ajuste, fizeram um acordo, existe um prazo para quitar ou para quitar uma parte disso. Aí, Mancha, a gente vai dizer o seguinte, o Avaí está perdendo para ele próprio como instituição, né? Era um acesso que eu falava aqui, que o Avaí brigaria, não só pelo acesso, como inclusive pelo título. E você vai olhar aqui a tabela de classificação, o Avaí já está se distanciando. O Avaí hoje, lembrando que o Avaí está na 6ª posição e ainda pode perder mais 2 posições, ou seja, o Avaí pode ir para a 8ª posição. Então, uma situação extremamente complicada, uma situação extremamente ruim, e deixaram, né, passar. O Avaí nunca vendeu vários jogadores para o futebol exterior, teve o Guga, que aquela história, o Atlético não pagou. Não, o Atlético não quitou tudo, faltou uma parte, mas o Atlético pagou sim. Não é que o Atlético não pagou nada para o Avaí. E aí ontem, né, Mancha, todo esse problema que está ocorrendo no Avaí, fora de campo, toda essa crise extra-campo, e aí nós temos saída de jogadores que não querem chegar no Avaí. Ontem teve a saída do Marco Aurélio Cunha. Não sei se eu estou antecipando aqui, não sei se está na pauta. Pode falar. Mas é uma saída, Mancha, mais do que programada. Olha só, eu já sabia que você ia perguntar para mim. Lá no dia 6 de julho, eu escrevi na coluna o seguinte, que o Marco Aurélio Cunha não está com o pé dentro do Avaí. Eu já escrevi isso aqui. Ele não está com os pés 100% fincados no Avaí. E eu escrevi assim, ó, nas redes sociais, nas entrevistas, Marco Aurélio fala sobre a relação dele sólida com São Paulo. Ele falava mais de São Paulo do que do próprio Avaí, né? Raramente ele tocava no assunto Avaí. Então, vamos separar também uma situação aqui. Marco Aurélio Cunha é uma grande pessoa, já deu sua contribuição para o Avaí, para o futebol catarinense, para o Figueirense, tudo certo. Nos atendeu muito bem aqui numa entrevista coletiva, respondeu educadamente, é um gentleman, ninguém vai discutir isso aí. Mas olha aqui, Mancha, ele nunca esteve dentro do Avaí. Vamos ser honestos. Nunca botou o corpo e a alma. O corpo até podia estar aqui, mas a alma não, né? E muitas vezes o diretor executivo de futebol tem que estar com o corpo, tem que estar com a alma 24 horas por dia pensando no Avaí. Então, nas suas manifestações, nas redes sociais, ele falava, tô aqui com o Raí, tô aqui o São Paulo, porque o CT do São Paulo, porque o CT do Cotia, tô aqui, um abraço pro meu amigo, só personalidade. Mas o foco era o Avaí, e as coisas estavam acontecendo no Avaí. Então, a saída dele, as justificativas foi a morte da sua mãe, do qual a gente lamenta muito, né, que ele passe por esse processo muito difícil, mas ali foi apenas, aproveitou um gancho, né? E tem outra situação, o salário dele também está atrasado, né? Então a volta, o retorno do Marco Aurélio Cunha para o Avaí foi um equívoco, ele não deu contribuição nenhuma, porque o que está acontecendo com o Avaí aqui
Já tinha acontecido há 2 anos um título estadual. Ele fala, conquistamos um título estadual. Mas há 2 anos o Avaí também tinha conquistado um título estadual. O Avaí é mais vezes campeão, com ou sem Marco Aurélio Cunha. Então é mais uma etapa, é mais um caminho, né? Que veio aí com perda de jogadores, como Alan Costa, Júnior Dutra, o Giovani, o Foguinho, se eu não estiver esquecendo mais algum aqui, quer dizer, o Avaí pegou esses jogadores, foram para o departamento médico, recuperou esses jogadores e do nada, assim, os caras saíram, né? Que história é essa? E aí perda agora de jogadores da base, como o atacante Jô, como o atacante Jonathan, que devem ir para o Atlético Paranaense. Que história mais nebulosa é essa? Que história mais confusa é essa? Que não bota os jogadores. Há 2 semanas eu falei com o Marco Aurélio Cunha sobre os atacantes do Avaí. Ele me respondeu e me disse assim, eu coloquei na coluna, né? Fábio, saiu o Júnior Dutra, não, chegou o Rômulo, mas não vai sair ninguém. O que nós queremos negociar é o atacante Ronaldo. Cara, a volta do atacante Ronaldo em 2 jogos, nos últimas derrotas do Avaí, do qual ele não tocou o pé na bola e não vai tocar o pé na bola, é uma assinatura do momento que está acontecendo no Avaí Futebol Clube. Né? Momento. Trouxeram o Marco Aurélio Cunha para profissionalizar e não existe profissionalização nenhuma, pelo menos no que está acontecendo, no que está chegando ao torcedor. Então é lamentável. Vamos ver agora com a saída do Marco Aurélio Cunha, né? De repente baixa uma poeira. Primeiro tem que acertar o salário dos atletas, tem que tentar aí recolocar o Avaí no rumo, né, na rota aí, de tentar brigar com acesso, mas as últimas movimentações de bastidores do Avaí, eu vou falar uma coisa aqui, são assustadoras. Eu escrevi ontem, inclusive, né, o presidente do Avaí, do qual a gente respeita muito, tem um grande carinho por ele também, ele está em xeque. Qual é o xeque no sentido? Talvez ele esteja vivendo o momento mais turbulento dele na frente do Avaí. Teve alguns, como eu relacionei ali, aquela venda do jogo lá, muito mal contada, né? Aquele jogo do Avaí que foi jogar lá contra o Flamengo lá. Foi um avião cheio de bajulador junto com ele. Depois teve aquela discussão que ele discutiu com o torcedor na perda da Recopa pro Brusque. Teve outros fatos, mas eu acho que esse é o momento mais crucial, é o momento mais tenso da relação do Batistotti com o Avaí, enfim, com o seu torcedor. Daqui a pouco o Fábio fala mais sobre Avaí, sobre Figueirense, sobre o futebol do nosso estado.